Olá, sejam todos muito bem-vindos no meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, esse aqui é o Vida Europa e no nosso vídeo de agora nós vamos conversar se vale a pena viver na Europa no ano de 2025. Mas, antes que eu continue, aqueles recadinhos típicos de YouTube. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha gata. Olha aí, vendo se ela vai fazer besteira. Vamos voltar pro vídeo. Bom, antes de eu continuar rapidinho, aqui é um canal cotidiano Brasil-Europa, onde a gente mistura a minha vida cotidiana em Viena, capital da Áustria, com análise de política, economia e alguns vídeos de lifestyle. Inclusive, eu gravei na semana passada o vídeo dos produtos da vez, que inclui maquiagem, cosméticos. E hoje a gente está num cenário, a gente está na minha sala, né? Um cenário um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. E agora vamos começar a falar sobre se vale a pena ou não. A Europa está passando por um processo de transformação profundo, tá? A nível político por conta da guerra da Ucrânia. Eu tenho uma playlist aqui no canal que eu vou deixar aí embaixo, para que vocês saibam, eu não vou comentar muito rapidamente, né? Vladimir Putin, né, presidente ou ditador da Rússia, eu acho que jamais para ditador do que para presidente, atacou a Ucrânia no ano de 2022, sendo que ele já havia anexado a Crimeia em 2014, e aí veio todo um contexto muito complicado. Porque o que aconteceu? Ou estava acontecendo? Até então, ou vamos dizer, até antes da pandemia, que foi em 2020, vamos falar assim, fim de 2019 e 2020, a Rússia, que é um país muito rico em recursos energéticos, que seja petróleo e gás, estava oferecendo recursos energéticos muito baratos. E isso foi, durante muitos anos, o bem-estar social. Eu estou com um lenço na mão porque a minha sinusite, minha rinite, no caso, estou um pouco nervosa. Isso, o bem-estar social da Europa, ou da União Europeia, países membros da União Europeia, veio daí. Mas só que aconteceu? Veio a pandemia de Covid-19, a pandemia de Covid-19 obrigou os governos a tomar medidas de contenção para conter o vírus, que foi todo o lockdown, né? Por exemplo, parou turismo, gastronomia, todas as atividades que tinham contatos com pessoas foram parados. Isso assim, arrasou a economia, literalmente, de todos os países, tá? Não teve nenhum país que acertou 100% sobre a pandemia de Covid-19 e nesse contexto, Vladimir Putin, em 2022, atacou a Ucrânia. E aí, a partir daí, tem toda aquela história, né, que você vai poder ler embaixo. Aí você vai pensar, mas Adriana, o que tem a ver o contexto de viver na Europa em 2025 com isso? Tudo, porque os governos estão literalmente cortando gastos. Sim, subsídios, por exemplo. Como eu comecei nesse vídeo falando que a energia, né, gás e petróleo, que era relativamente barato, já não é tão mais, porque como vinha barato da Rússia, mas com custos, né, de influência na política Europa ou na política da União Europeia, especialmente através de partidos de extrema direita. Então agora os europeus estão se reorganizando suas economias, o que isso indica aumento de impostos. Por exemplo, aqui na Europa Central quando eu falo é Áustria, Alemanha, Suíça, tá? É o aumento do aluguel, que inclui a energia, e um ponto que é muito importante, que é o aquecimento. Aqui na Europa Central, o aquecimento é pago à parte e aumentou muito. E isso faz com que os europeus sintam um impacto muito importante, no caso, nesse tipo de coisa. Desculpa, minha garganta de repente coçou. O ponto muito importante que você deve considerar se você quer morar na Áustria, na Alemanha, é o aprendizado da língua alemã. Vai se tornar, ou já se tornou, o quesito obrigatório. Isso é muito importante. Outro ponto muito importante também está relacionado às diferenças entre o sul e o norte da Europa. E nesse ponto aqui eu vou falar especificamente de Portugal. Portugal está passando uma crise econômica muito grande.
a situação dos brasileiros piorou consideravelmente, porque Portugal tem um problema grave de, vamos falar assim, falta de habitação em preços aceitáveis, ou seja, você tem um aluguel muito alto, com uma média de salários que vai de 600 a 700 euros. E aí acontece aquela coisa muito clássica para quem conhece Portugal, que são os portugueses que sobem para a Europa por conta da zona Schengen, né? Ou seja, por eles fazerem parte da União Europeia e a livre circulação de europeus, eles podem vir e morar ou na Áustria ou na Suíça ou na Alemanha, se bem que muitos atualmente estão indo para a Suíça porque a Suíça paga mais do que, por exemplo, a Áustria ou a Alemanha. Esses postos de trabalho ficam vagos, vêm os brasileiros, só que os brasileiros não conseguem se sustentar. Então, Portugal está passando por esta fase muito complicada. Aí você fala, Adriana, e aqui na Europa Central como é? Neste ponto é um pouco melhor, mas depende. Isso vai depender muito da área que você vai trabalhar ou da sua qualificação no Brasil. Se isso vai, vamos dizer assim, se você vai conseguir trabalhar na sua área. E aí o que vai determinar se o seu emprego ou o seu potencial emprego aqui, por exemplo, na Áustria, na Alemanha, vai ser o seu grau de conhecimento de alemão. Por que eu trouxe essa pauta aqui para o Vida Europa? Por uma razão muito simples. Eu tenho visto milhares de perfis de brasileiros que eu acompanho, que já faz alguns anos aqui na Europa, que você vê nitidamente que a pessoa está lutando para estar aqui. E aí vem o ponto que eu acho que vocês têm que ser sinceros com vocês. Vocês vão ter que colocar na ponta do lápis se vale a pena ou não imigrar. Vocês vão ter que ver se vocês conseguem pagar o aluguel, porque o grande tema nessa história toda é o aluguel. Se vocês, na conta de vocês, no financeiro de vocês, tiver mais de 50% para pagar o aluguel de um apartamento, que vai ser a maioria de vocês que queiram que morar na Europa, então vocês vão ter que realmente reconsiderar, porque não vale a pena. E vai haver um aumento de impostos, eu estava vendo que é na faixa de 20% a 30%, dependendo do país. Por quê? Primeira coisa, tem que ajustar as contas por conta da pandemia de Covid-19, que deixou um rombo no orçamento muito grande, porque naquele momento os governos tiveram que dar dinheiro através de subsídios à população, especialmente aquelas camadas da população mais acessíveis, ou setores, por exemplo, como hotelaria. Como era possível viajar durante a pandemia? Era um grande problema. E um outro ponto muito importante, aí eu vou voltar mais uma vez na guerra na Ucrânia. Muitos países, incluindo a Áustria, que não é membro da OTAN, a Alemanha é e a Áustria não, estão colocando parte dos seus recursos para a defesa, em outras palavras, comprando armamento. Por quê? Existe o risco real de Vladimir Putin, se ele conseguir organizar o seu exército, de atacar a Europa. Esse é um assunto que está sendo muito discutido aqui. No mais, se vocês escutarem um barulhinho, a minha gata afiando a unha ali no Katzenbaum, né? Nem sei como é que chama isso em português, na ráfia que ela tem, acho que é isso, ráfia em português. Cara, me perdi. Então, agora me lembrei. Então, mais uma vez, se você tiver um visto ou um passaporte europeu dentro da União Europeia, se você tiver o seu financeiro resolvido, que você, sim, o ideal é 40% do seu orçamento, passou de 50%, há de se pensar. Se você tiver essas partes resolvidas, você terá probabilidade de que a sua vida na Europa possa dar certo, dependendo da diferença entre o sul e o norte da Europa, que existe uma diferença. O sul da Europa é mais, entre aspas, barato, depende. A questão do aluguel, de modo geral, é a Europa inteira.
com muitos problemas dependendo do país, e a partir daí você ver as outras coisas que você precisa ver. Se você tiver filho, escola, aí, por exemplo, segura aqui na Áustria, todo mundo que trabalha tem direito ao acesso ao hospital, ou seja, o sistema de saúde, que é o Krankenversicherung, e por aí vai. Então, isso são coisas muito importantes. E por fim, para concluir esse vídeo, eu acho que tem um ponto que a gente tem que ser muito sincero. Se você fizer as contas e você achar que você não consegue fechar as contas, então você reflita se vale a pena continuar aqui. É verdade que a gente tem uma qualidade de vida que infelizmente no nosso país se perdeu ao longo dos anos, especialmente do quesito segurança. Mas mais uma vez, reflitam seriamente e, sobretudo, fundamental, façam uma pesquisa ampla na internet e coloquem na ponta do lápis, tá certo? Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E nós nos vemos muito breve em um vídeo short live aqui no Vida Europa.